Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, primeiramente deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fábio, tenho 27 anos, sou esposo da Caroline, tenho 25 anos, minha esposa. Nós temos 3 filhos conosco e temos também uma filha que nós perdemos na última gestação. Com 36 semanas, houve um descolamento de placenta e infelizmente a neném não resistiu. Isso foi no dia 2 de maio passado, então hoje faz 3 meses e 3 dias, certinho, que ela faleceu. Está junto de Deus intercedendo por nós. E diga-se de passagem, os nossos filhos não são gêmeos, tá bom? Todo mundo pergunta, são gêmeos? Não, não são. Veio um depois do outro. 5 anos, 4 e 3. Nós somos de Cascavel, no Paraná. Estamos morando aqui em Florianópolis tem cerca de 1 ano e 1 mês. Lá em Cascavel nós morávamos num distrito chamado São João do Oeste, onde tinha um grupo de oração chamado Cristo, Luz e Vida. Esse grupo de oração lá, ele começou quando eu tinha por volta dos 12 anos de idade. O pároco da comunidade lá da paróquia chegou e falou, eu quero que abra um grupo de oração aqui. E apontou assim para o meu pai e falou, e você vai ser o coordenador. Tá resolvido. Foi bem assim. O meu pai, ele já tinha uma experiência longa, já de vários anos, na caminhada com o RCC, e o padre, por conhecer isso, delegou ele para ser coordenador do grupo na época. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu recebi o meu primeiro chamado. Foi para o Ministério da Pregação e um grupo de oração jovem que teve lá. De início eu não aceitei, mas com o tempo o Senhor me convenceu. Cerca de 6 meses depois, quando eu tinha 15 anos já, começou a primeira escola diocesana de formação do Ministério da Pregação. Por providência divina, eu fiquei sabendo. Meu pai já era pregador e estava na coordenação na época. Ele resolveu fazer e me convidou. E eu aceitei e fui também. Comecei a fazer formação e fiz formação por 3 anos. Com 16 anos de idade, recebi o meu segundo chamado para a música. Aceitei também, fiz estudo, tudo mais. Em 2014, eu fui eleito coordenador do grupo de oração. Coordenei 2014, 2015 e 2016. E numa segunda oportunidade também estive na coordenação em 2019 e 2020. Lá em Cascavel, nós começamos a passar por muitas tribulações, muitas dificuldades em várias áreas da vida. Nosso casamento na igreja, família, criação dos filhos, financeira. E começamos a pedir a Deus uma saída para tudo aquilo. E a saída que Deus nos deu foi sair. Nosso tempo lá tinha se encerrado e Deus nos conduziu para cá. E aqui estamos com a graça de Deus já há 1 ano e 1 mês. Essa noite, irmãos, nos foi proposto o tema Educação, compromisso a ser vivido. Nós começamos hoje o primeiro encontro do mês voltado para as famílias. E que ministério, que serviço importante que é a família, não é mesmo? Dispensa apresentações. É importantíssimo. É a base de toda a sociedade. A própria igreja vem da família. Os sacerdotes, os leigos, ministros, todos viemos de alguma família. E hoje vem ser o primeiro tema deste encontro, deste mês. Eu confesso, devo admitir para vocês que quando o coordenador me passou o tema Educação dos Filhos, Compromisso a Ser Vivido, eu confesso que eu me senti por alguns instantes um pouco incapaz de pregar sobre esse tema. E comecei a rezar em cima dessa questão.
E eu comecei a me perguntar, poxa, mas como que eu vou falar sobre esse tema? Eu tenho apenas 27 aninhos, né? Meus filhos são todos pequenininhos, não tenho aquela experiência toda para falar sobre esse assunto. Ainda mais para pessoas que certamente aqui têm netos, filhos já maiores que eu. E eu comecei a rezar em cima disso. E aí a primeira coisa que Deus me colocava foi o seguinte: sim, essa pregação é para todos. Por que é para todos? Mesmo você que já tem os seus filhos já criados, já saíram de casa e tal, talvez você possa pensar agora, não, mas então eu não preciso nem prestar atenção, né? Meu trabalho já está resolvido, está tudo certo. Mas nós, como humanos que somos, nós cometemos muitos erros ao longo da nossa vida. E para você que já passou por esse processo, já encerrou esse período da sua vida de cuidado, educação, criação dos filhos, pode ser que ao longo deste encontro, dessa pregação, o Senhor vai colocar no teu coração alguma coisa que talvez ainda precise ser resolvido. Talvez um perdão que você ainda precisa pedir ou dar para os seus filhos. Talvez alguma coisa que você precisa corrigir realmente. Ou até mesmo alguma, com perdão da expressão, alguma frustração que você carregue, talvez porque os seus filhos tomaram um caminho que você não se agradou muito, aconselhou de uma forma, seguiu para outro lado, talvez algum trauma, alguma coisa assim, não sei. Mas o Senhor vai colocando no seu coração. É também para aqueles que ainda estão no meio do seu processo. O Senhor me colocava que pode ser, né, sabe? Talvez você esteja já no seu processo ali, esteja já com seus filhos na adolescência, na juventude. E talvez você olhe assim e perceba, não, mas o meu filho já criou a sua conduta, já está com aquele pensamento e agora corrigir vai ser quase impossível. Fica calmo. Como foi dito no começo, acalma o teu coração. Jesus ressuscitava os mortos. Aqueles que chegavam cegos à sua presença saíam enxergando. Os coxos, paralíticos voltavam andando, os surdos voltavam ouvindo, os mudos voltavam falando. Tudo Deus pode, acalma o teu coração. E para aqueles que ainda têm os filhos pequenininhos, como é o meu caso, e também para aqueles que não têm filhos, saiba que Deus deseja dá-los. E é então aí que o Senhor vem nos preparar para isto. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos pegar a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29. Vamos ficar de pé para proclamarmos o Evangelho? Versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tem autoridade, e não como os seus escribas.
Palavra da salvação. Glória a vós. Podemos sentar. Amados de Deus, o Espírito Santo de Deus é um espírito de ordem. Tudo aquilo aonde Deus bota a mão, Ele organiza. Ele coloca em ordem. Se você pretender fazer uma viagem, qual que é a primeira coisa que tem que ser feita? Se organizar, fazer uma revisão no carro, planejar para onde vai, preparar o financeiro, para depois você sair em viagem. A nossa família, para que ela possa dar certo efetivamente e seguir os planos de Deus, ela precisa primeiramente se organizar. Uma casa bagunçada, infelizmente, está destinada à ruína. Se a nossa casa não estiver em ordem, ela cairá. Pois bem, uma das coisas mais importantes dentro da família, sem a qual a família não resiste, é a autoridade espiritual dos pais. O quarto mandamento da lei de Deus diz: honrar pai e mãe. Glória a Deus. Não quero levar para o lado pessoal de ninguém, não me entendam mal. Mas diz assim: honrar pai e mãe. Não diz honrar avô e avó, nem honrar filho e filha, nem tio nem tia. A autoridade espiritual que provém de Deus é concedida aos pais. Precisamos colocar a nossa família em ordem, organizada de acordo com a vontade de Deus, senão ela não vai para frente, infelizmente. Existem 3 situações que o Senhor me colocava, muito comuns, onde a autoridade dos pais está sendo violada. E por que o inimigo de Deus tem tentado violar a autoridade dos pais? Porque um rebanho sem pastor se dispersa, não é mesmo? Se dispersa. Se não tivesse eu aqui na frente falando alguma coisa, daqui 5, 10 segundos já está todo mundo conversando um assunto diferente. Isso é normal. Se não tiver alguém na frente que conduza com autoridade e com firmeza, a família se dispersa. E aí fica muito fácil para o demônio vir aqui e pegar um hoje, amanhã vem e pega outro. Quando vê, a família está toda aos pedaços. Agora, 3 situações muito comuns onde a autoridade dos pais está sendo violada. Repito, não é nada pessoal, por favor, não conheço a vida de ninguém aqui pessoalmente. Uma situação muito comum são os avós. Muitos avós automaticamente julgam que tem sobre os netos a mesma autoridade que tem sobre os filhos, os seus próprios filhos. Infelizmente, nós vemos muitas famílias onde existe, com o perdão da expressão, uma certa intromissão além do limite, e aí começa a girar intriga entre o casal. Muitas vezes eu vi situações onde, por exemplo, a esposa, ao invés de dar atenção ao que o marido está falando, ou vice-versa, está mais interessada em saber o que os seus pais pensam sobre o assunto. Aí o marido fica chateado com a esposa, porque a esposa está dando mais atenção aos avós da criança do que a ele, que é o pai, e que é aquele que tem autoridade. Aí a esposa fica brava com o esposo porque ele está bravo com ela, porque ela deu ouvido para os pais e não para o marido. E aí começa aquela intriga, aquelas faíscas dentro do lar. Quantas e quantas vezes nós vemos, vou citar um exemplo. A criança fez alguma coisa de errado. Aí o pai vai lá e corrige. E às vezes até põe de castigo, põe lá no cantinho, fica aí pensando o que você fez de errado. Aí algumas situações, eu passei por isso na minha vida pessoal, minha esposa está aqui, não me deixa mentir, em que os avós vão lá e
pegam a criança para agradar. Às vezes até tiram do castigo e ainda tentam dar uma bronca no pai da criança. Não, mas não pode, não sei o que e tal. A autoridade que Deus concedeu aos pais é violada nesse momento. Existe uma tentativa de ruptura da autoridade que foi instituída por Deus. Glória a Deus se você não faz isso, louvado seja Deus. Mas eu lamento dizer, se você teve esse costume ou tem, é pecado grave. Nem pecado venial é. Porque viola claramente o 4º mandamento da lei de Deus. Outra situação. Quando pessoas de fora não são nem da família. Às vezes, né, num caso mais extremo, pode ser até uma ordem que venha do governo, querendo obrigar e não sei o que e tal. Em muitos países acontece isso. Ou às vezes alguma pessoa que não sabe o que está acontecendo, aí você está corrigindo o seu filho, e a pessoa não sabe o que está acontecendo, chega e já vem tentando dar palpite, não sei o que e tal. É muito comum. Em último caso, o pior de todos, onde os próprios pais, por um motivo ou outro, deixam de usar a autoridade que receberam. E em casos mais extremos ainda ousam dar aos filhos a autoridade que é deles. Aí vira aquela situação, aquela casa onde todo mundo manda, sabe? Todo mundo dá ordem, todo mundo diz o que quer e não existe alguém pronto diante da família que toma as rédeas e conduz. Aí vira aquela bagunça. É o pior dos casos. Amados de Deus, se a nossa casa não estiver em ordem, ela não vai para frente. Agora, que tipo de autoridade os pais têm sobre os filhos? Isso é muito importante. Preciso que vocês prestem muita atenção nesse detalhe. Os pais não são donos dos filhos. Muitos pais olham para os seus filhos como propriedade, como se estivesse olhando para o seu carro, para a sua moto, para a sua casa, para isso ou para aquilo, que pode fazer o que quiser com a criança porque ele lhe pertence, e a todo custo tenta forçar os filhos a ficarem ali debaixo das suas asas pelo resto da vida, como se fossem propriedade. Não são. Os filhos, eles nos são uma concessão. Fala assim comigo, concessão. O que é uma concessão? Eu vou deixar você ficar com ele por um tempo, mas ele me pertence, ok? Ok. Deus nos concede filhos. Para quê? Para que nós possamos cuidar, amar, zelar, ensinar, pastorear, para entregar, devolver a Deus. Eles passam pela nossa família, mas o destino final deles é Deus. Então a autoridade dos pais não é sobre uma propriedade, mas é uma autoridade de pastoreio. É uma autoridade de professor, que ensina, que evangeliza, que cuida, que protege, mas os pais não são o fim último dos filhos, e sim Deus. E isso também precisa ficar bem definido na família. Pois bem, existem dois tipos de famílias que nós vemos por aqui, por aí, né, pelo mundo afora, que são extremamente problemáticas. São famílias que puxam para os extremos, e extremos opostos. Como assim? Em muitas famílias, os pais são estritamente rigorosos ao extremo. Só fala com a criança se for para dar uma bronca. Se não for para dar uma bronca e não for para brigar, nem lembra que o filho existe. É só na base da briga e fica lá que eu fico aqui e pronto. São famílias extremamente rigorosas onde não existe o amor.
onde os filhos não se sentem amados. E aí, o desejo maior deles é escapar disso. Por isso que é tão fácil perder um filho quando nós não fazemos eles se sentir amados por nós. Mas existe o outro extremo, quando a família é extremamente amorosa, de uma forma que ultrapassa os limites, aonde infelizmente alguns casais dão para os seus filhos o trono aonde Deus deve se sentar. São pais e mães que infelizmente caem muitas vezes até no pecado da idolatria por causa dos filhos. Pais que perdem completamente a noção da realidade, desculpa dizer, porque realmente é isso, não está consciente da realidade, da necessidade, da gravidade disso, e fazem tudo o que a criança pede. Não tem limites, faça o que você quiser, como se a criança fosse um semideus dentro de casa. Esses dois extremos são extremamente prejudiciais. Uma palavra que Deus me deu várias vezes e que a Andréia repetiu, palavra equilíbrio. Equilíbrio. E era o que Deus me falava quando eu rezava em cima disso. Diante dos dois extremos, é necessário ter um equilíbrio. É interessante, e aqui nós vamos para a passagem. Jesus fala sobre uma casa que será edificada, uma construção, sobre uma rocha firme. A rocha firme é nosso Senhor, isso é indiscutível, não é mesmo? É a Santa Igreja, é o ensinamento de Cristo, o Evangelho, a doutrina católica. Essa é a rocha firme na qual deve estar fundamentada a nossa família. Agora, Jesus usa várias vezes esse entendimento de construir, edificar, levantar uma casa, um prédio, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque é um tijolinho de cada vez. É um pedacinho de cada vez. E é uma construção lenta. Assim é a família, que vai sendo construída um passinho de cada vez ao longo de toda uma vida. Só que tem um porém. Se essa casa não for erguida em bases sólidas e também não for erguida em equilíbrio, perfeitamente de pé, no prumo, alinhada para cima, certinho, bonitinho, se ela for construída torta, o que acontece? Ela pode facilmente cair. E quanto maior, mais alto for, maior é a chance de cair. Quanto mais torta for a nossa direção, mais fácil é da gente cair. É sempre necessário buscar um equilíbrio. Por isso que os dois extremos são facilmente prejudiciais, porque derrubam a família muito fácil. É necessário buscar um equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Vou citar um exemplo. Eu e a minha esposa, a gente trabalha muito dessa forma. Se a criança não está fazendo nada de errado, está tudo certinho. Você abraça, pega no colo, beija, ensina a dar benção, pedir benção, abraça, brinca, ri, se diverte com a criança, faz a criança se sentir amada e muito. Mas é necessário um equilíbrio. Então, no momento em que a criança fizer alguma coisa errada, precisa vir a correção, que não pode ficar para 10 minutos depois, porque as crianças esquecem muito fácil o que elas fizeram há poucos minutos. Aí se você deixa para corrigir dali 1 hora ou 2 ou no dia seguinte, você está lá dando bronca ou corrigindo e tal, e a criança está se perguntando, mas o que eu fiz de errado? Eu nem lembro o que eu fiz de errado e o pai está me dando bronca. A correção tem que vir e vir na hora, para que possa haver um equilíbrio. Agora, por que a correção ela é tão importante? Vou citar um exemplo. Você está fazendo uma faculdade, faz lá todo o processo de uma disciplina qualquer e no final da disciplina veio o quê? A prova. Aí você faz uma prova, você entrega para o professor, o que ele faz? Corrige a prova, não é mesmo?
Se ele não corrigir a prova, você não vai saber aonde você ainda precisa melhorar. Os filhos são exatamente assim. Se eles não forem corrigidos, eles nunca saberão aonde precisam melhorar. Então, se a correção falta, a criança cresce torta. Porém, claro, Deus pode endireitar, então tenha calma, como foi falado no início. Pois bem, a correção, por sua vez, deve ser justa e também equilibrada. A correção deve vir prontamente, para que o mal não se enraize na criança. Se o mal se enraizar, é mais difícil de tirar. Mas a correção deve ser justa e equilibrada. Ou seja, a correção deve vir à altura do erro cometido. Se o erro foi simples, pequeno, uma simples correção basta. Agora, se o erro for grande, tem que vir uma correção também grande, rígida. De acordo com o erro cometido, vem a correção. E é assim o nosso julgamento pessoal após a morte. Tudo que nós tivemos que sofrer no inferno, no purgatório, é exatamente de acordo com aquilo que nós merecemos, pois Deus é justo. Mesmo se a pessoa estiver no inferno, ela não poderá sofrer aquilo que ela merece. De tal modo Deus é justo, e de tal modo nós também devemos ser com os nossos filhos, para que eles não se sintam injustiçados e não peguem remorso dos pais. Uma analogia que nós precisamos fazer, e que o Senhor me dava, a família, ela é uma espécie de útero. Estranho dizer isso, é uma espécie de útero. Como assim? Deixa eu explicar. A família é o lugar onde a criança vai ser formada. Formada para quê? Para ficar o resto da vida debaixo das asas do pai? Não. No Gênesis está escrito, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Deixará. Não é para ficar o resto da vida debaixo das minhas asas, não. Se formou, vai. Coragem. Olha a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Deus sempre mandando a pessoa ir para outro lugar. Vai. Não fica parado, não. A família é o lugar onde os nossos filhos vão ser formados. E da mesma forma que no ventre materno a criança recebe todos os nutrientes que são provenientes do corpo da mãe, também dentro da família, ao longo de no mínimo 18 anos, a criança vai receber os nutrientes, as orientações, tudo que ele precisa para se formar ao longo deste período. A nossa família deve ser um local de formação para os nossos filhos. Formação de que forma? De acordo com a Escritura. Os nossos filhos devem se formar para Deus. Nós devemos formar os nossos filhos dia a dia, a cada momento, a cada passo, ensinando eles a serem bons cristãos. Porque se nós tivermos preocupação, cuidado, zelo em instruir os nossos filhos para se tornarem bons cristãos, eles serão automaticamente bons cidadãos. Então não se preocupe tanto com isso, mas se preocupe em formar um bom cristão. É o que basta. O que basta para nós é formarmos bons cristãos, a exemplo de Jesus e Maria, sempre de forma equilibrada, dando bons exemplos, dando bons costumes, dando bons ensinamentos. Agora,
Tudo para Deus tem saída. Tudo para Deus tem solução. E talvez você pense assim: poxa, mas não fui um bom pai, não fui uma boa mãe, ou não estou sendo. Talvez você pense isso. Mas acalma o teu coração, para tudo tem saída. Amados de Deus, a coisa mais importante no fim das contas é deixarmos que Deus conduza. Porque nós, com a nossa própria mente humana, a gente só consegue fazer coisa errada. Pelas nossas próprias capacidades, nós só conseguimos fazer coisa errada. Então tem que ter Deus na frente. Tem que ter Jesus conduzindo. Se Cristo não for o pastor da tua família, se as tuas atitudes como pai e como mãe não forem agradáveis a Jesus, a tua família vai cair. Desculpa dizer. Precisa ter Jesus na frente. Precisa. Agora, nós já vamos começar a rezar. Eu te convido primeiramente, nós vamos fazer 2 momentos de oração aqui. Eu vou ditar uma oração e vocês vão repetindo. A intenção dessa oração é pedir a Deus para que Ele possa nos libertar, nos transformar, passar por todo o nosso processo, desde a nossa concepção até agora, para que o nosso processo pessoal de crescimento possa ser lavado pelo Espírito Santo. Em um segundo momento, aí a oração é livre. Aí você que já passou por esse processo, você que já tem os seus filhos criados, você vai rezar pelos teus filhos e por você, para que Deus possa tomar os teus filhos pela mão, libertá-los, curá-los, tocar no coração deles e também tocar no seu coração, para que Deus te livre, quem sabe, de alguma frustração que você tenha em relação a algo que possa talvez ter feito ou deixado de fazer, não sei. E aqueles que ainda estão passando pelo processo, então nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza e nos dê as melhores decisões. Fecha os teus olhos um pouquinho, põe a mão sobre o teu coração e repete junto comigo: Espírito Santo de Deus, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Eu quero te apresentar toda a minha vida, toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a minha juventude, e quero te pedir para que o Senhor venha passeando por todos os dias da minha vida, desde a minha concepção até o dia de hoje. Tira da minha história, Senhor, traumas, frustrações, tristezas, os problemas que eu venho carregando. Tira da minha vida, Senhor, tudo aquilo que me prejudicou. Tira da minha história, Jesus, todas as coisas que o inimigo colocou na minha vida, para que eu seja um novo homem, uma nova mulher, um novo filho para Ti, uma nova pessoa, um novo cristão. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia na minha vida.
Agora eu te convido, irmão e irmã, vai falando com o Senhor. Esse é o teu momento de conversar com Jesus. Apresenta para o Senhor a tua família, os filhos que você tem. Apresenta para Jesus toda a tua história como pai, como mãe. Apresenta para o Senhor todas as tuas alegrias e tristezas e vai pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa renovar todas as coisas, todos os dias, todos os momentos. Vai pedindo ao Espírito Santo de Deus a inspiração que você precisa para saber criar bem os teus filhos, para que você possa saber como lidar com as situações do dia a dia, para que você possa ter discernimento para saber tomar boas decisões, que você tenha a coragem de usar os dons e os talentos que Deus te deu. Pede ao Espírito Santo para que Ele te capacite, para que Ele te dê força, para que Ele te dê discernimento, para que Ele te dê sabedoria. Pede, irmão, irmã, pede, pois o Senhor deseja te dar estas ferramentas que você e eu precisamos para sermos bons pais, boas mães. Pede a graça do Santo Espírito na tua vida, para que o Espírito Santo faça o que é necessário e nos dê condições, nos dê força, ânimo, coragem para corrigirmos os nossos erros, para mudarmos as nossas posturas como pai e mãe, para que o Senhor possa corrigir o rumo da nossa família, para que a nossa família se torne realmente um local de formação para os nossos filhos, da qual eles saiam verdadeiros cristãos, autênticos e verdadeiros, filhos e filhas de Deus que amam nosso Senhor e que querem, por sua própria decisão, servir, seguir e amar Jesus. Diga: vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Vem, Espírito de Deus, sobre a minha mente, sobre o meu entendimento, e me ensina a ser melhor, me ensina a ser o cristão, o pai e a mãe que eu devo ser. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, eu preciso de ajuda. Reconhece agora, ainda por mais um momento, reconhece: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu não consigo sem a tua força, eu não consigo sem a tua ajuda, Jesus. Senhor, sozinho eu não consigo, sozinho não dá. Senhor, eu estou convencido que sem a tua ajuda eu não consigo, por isso eu clamo desesperadamente por ti, Jesus. Me ajuda, toma a direção da minha família e nos conduz ao teu coração e à tua misericórdia. Vem, Senhor Jesus, vem em nosso socorro.